Bom dia, jovens! Tudo bem com vocês? Então vamos para o nosso quarto tema de debate na nossa aula de atualidades, o tema fake news, né? Ele vem aí acompanhando outros temas que tangencialmente acabam se relacionando, né? Como a gente falou na semana passada sobre a polarização política, né? E a ideia então é que a gente aborde esse tema de uma forma teórica, de uma forma histórica, né? Dê um contexto, dê alguns argumentos para que vocês possam, na segunda aula, nesse segundo momento, trazer os seus questionamentos, trazer as suas ponderações e a gente consiga aí finalizar com a produção de um texto, tá ok? Então, o nosso tema, então, como eu disse, é fake news. Fake news que nada mais é do que notícia falsa, né? O próprio termo já se traduz bem de forma simples, notícia falsa. E para a gente falar sobre notícia falsa, a ideia então é a gente construir o fenômeno, construir o processo, né, histórico de elaboração, de surgimento, ou comentar simplesmente, né, sobre esse fenômeno aí que na nossa época, né, no nosso contexto, faz-se muito presente nas redes sociais, tá certo? Então, a ideia é a gente começar falando sobre a verdade. Ao invés de começar falando sobre as fake news, né, a mentira, a notícia falsa, vamos começar falando sobre a verdade, os conceitos e as interpretações do que é verdade, né? E a partir daí a gente chega, né, num passo adiante, que é discutir a liberdade de expressão, ou seja, a liberdade de se falar o que pensa, e depois é que a gente vai falar sobre a mentira propriamente dita, tá certo? E aí quem difunde essas mentiras, né, quais são os benefícios disso, e por último, como se proteger disso tudo, né? Como se proteger ou como impedir, como dificultar a difusão, a dispersão, né? O espalhamento dessas informações falsas, tá certo? Então, a ideia é falar nesse roteiro aí que eu passei para vocês agora. Primeiramente, então, falando sobre as interpretações da verdade. O que é a verdade? Se a gente for pegar algumas definições, existe aquela compreensão mais de senso comum, que tem muito a ver com a fé, com a crença, que é a verdade dogmática. A verdade dogmática ela é inquestionável, né? Você não consegue refutá-la porque ela beira quase a algo indiscutível, né? Ela é um dogma, certo? Mas, saindo desse campo da crença, né, que passa ali até por uma interpretação do mito da caverna, do Platão, né, que a crença ela se sobrepõe à verdade. A pessoa que está lá dentro da caverna, ela acredita que aquilo que está lá fora é assustador, é ruim, é mal. Aquela pessoa que saiu da caverna e observou a verdade, tenta trazer isso para quem está lá dentro, mas a crença de que aquilo que está lá fora é mal se sobrepõe, né, à verdade revelada, tá certo? E isso está presente até hoje, né? Se a gente for pensar, existem muitos sistemas de crença que negam a verdade, que levam a uma dissonância cognitiva, como disse aqui o nosso amigo Leon Fettinger, né? Um pensador que elaborou uma pequena teoria, na verdade uma grande teoria, porque ela é usada até hoje, sobre essa questão de como as nossas concepções, né, as nossas construções cognitivas, às vezes elas são questionadas pela verdade e a gente sai da realidade, né? A gente destoa da realidade porque o nosso sistema de crença justamente ele não entende mais, né, esse conjunto de verdades que estão reveladas. Então você sai com essa dissonância cognitiva, tá certo? Mas voltando então sobre as definições de verdade. Se a gente for pegar, né, vamos lá, ó, duas compreensões filosóficas da verdade. A compreensão socrática de verdade universalizada, de verdade, né, construída, mas universalizada, e a verdade relativizada dos sofistas, né? Uma delas é fechada, a outra está ali relativizando as compreensões. Agora, o que vai comprovar em ambos os casos de verdades, ou qualquer que seja a verdade, seja ela relativa, seja ela universal, seja ela qualquer
concepção de verdade que você absorver para si, né? Que você tomar para si e que seja ali construída de fato. A verdade, ela vai ser comprovada, ela vai ser narrada através de teorias, né? E comprovações científicas ou comprovações argumentativas, né? A verdade, ela tem que ser construída. A verdade, ela é um processo de construção constante. Não existe ali, mesmo que em algum momento você chegue num consenso e a verdade seja, né, dentro do conceito socrático, por exemplo, universalizada, olha, tem gravidade. A gravidade é essa aqui, pum, né? Você tem um negócio fechado ali. Mas pode haver complementações. Podem haver ali adições desses argumentos que já estão bem constatados, né? Por diversas teorias, diversas comprovações científicas, tá certo? Agora, quando a gente fala não só da verdade, né? Mas da liberdade de expressão. A liberdade de se expressar, a liberdade de dizer aquilo que pensa, né? De colocar as minhas emoções para fora, colocar os meus sentimentos para fora, colocar as minhas crenças para fora. Agora, onde é que surgiu essa expressão, liberdade de expressão? Ela remonta ali, pessoal, do século XVII, e um dos pensadores sobre essa expressão foi o John Milton, né? Um cara do direito anglo-saxônico que, nas suas contribuições literárias, né, questionava a necessidade de tudo passar pelo crivo do rei, lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, certo? A ideia, então, do John Milton era que era necessário criar esses mecanismos de liberdade para a sociedade, né, continuar o seu progresso, certo? Histórico. Então ele questiona, ele escreve ali nesse sentido de que, juridicamente, né, dentro do direito, não fazia mais sentido tudo ter que passar pelo crivo do rei, né? Ele começa a colocar esse ponto aí em consideração. Isso, século XVII, lá no Reino Unido. No século XIX, nos Estados Unidos, né, essa influência aí do direito à liberdade de expressão é traduzida como, vamos lá, Freedom of Speech. Freedom of Speech. A palavra speech tem muito mais a ver com a liberdade de falar aquilo que pensa, tá certo? E nos Estados Unidos isso foi levado à extrema consequência, né? Porque lá nos Estados Unidos tem um outro pensador chamado John Stuart Mill. John Stuart Mill, ele diz que a liberdade de expressão ela tem que ser plena, e ela só é plena quando o Estado não intervém nessas manifestações. O Estado não cria mecanismos de reprimir qualquer que seja a manifestação, qualquer que seja a expressão, tá certo? De qualquer movimento. A sociedade em si é que tem por, vamos dizer, obrigação, né? Mas como uma retaliação, uma reação, né, a esses movimentos, ela é que deve rechaçá-los com os seus argumentos, né, ou com as suas movimentações. Isso faz a democracia, né? Isso, dentro daquela ideia, faz parte do processo democrático. Então, o conceito de liberdade de expressão necessariamente está atrelado ao conceito de democracia, Democracia, tá certo? Por quê? Porque ele envolve o direito de se expressar, de tomar o partido, de tomar a sua decisão, tá certo? Seja ela absurda ou não. E a sociedade vai poder ali, dentro desse direito democrático, rebatê-la, né, sem que haja um filtro, sem que haja uma primeira retenção ali das intenções do Estado, tá certo? Agora, vamos lá. Olha só para a gente sintetizar essa questão da liberdade de expressão como um entendimento, né, ligado à democracia, olha o que o John Stuart Mill insinua, né? O Estado não deve interferir na liberdade, qualquer que seja a expressão. A sociedade, e não o Estado, deve combater os discursos com argumentos, né? Foi o que eu falei ali, só sintetizei aqui numa frase mais curtinha. Então, o Estado não deve intervir, a sociedade é que tem que desconstruir esses movimentos que ela acha grotescos com argumentos. Fechou? Agora,
saindo dessa questão aí de como entender o que é verdade, né? O que é a construção do processo de encontrar a verdade, ou de aceitar a verdade, ou de buscar a verdade, né? A liberdade de se expressar também, porque quando a gente fala de fake news, a gente está colocando opinião e embasamento juntos numa única declaração ali, que pode ser de uma figura pública e tudo mais, que de fato está distorcida, né? Que é uma mentira, que é manipulada, que é inventada, enfim. Né? A gente pega um conceito ali de verdade relativizada, que às vezes pode não ser verdade de fato, né? É uma mentira, ela é projetada para aquilo, certo? Agora, então vamos passar ali para essa interpretação de mentira, tá bom? Consideração. O ato de forjar notícias, né, você implantar pequenos verbetes, pequenos panfletos, pequenas informações, né, ou grandes relatos conspiratórios, né, fatos escabrosos, esse fenômeno de forjar notícias é histórico. Isso aí existe desde quando existe a imprensa, né, desde quando você tem a possibilidade de imprimir algo que, de alguma forma, possa expressar a sua opinião, tá certo? Antes isso era feito ali por alguns jornais, alguns folhetins, alguns grupos, né? Geralmente a informação ela destoava daquela coisa do senso comum quando ela tinha um objetivo, né? Enfim, vamos aí então para a questão histórica da mentira. A mentira então é um fato histórico, né? Ela está ali, é tão antiga quanto a humanidade, vamos dizer. Mas a quem interessaria, né? No mundo de hoje, a quem interessaria, ou no mundo sempre, a quem interessaria a mentira? Quem são os verdadeiros beneficiados? Ou por que ela é utilizada como um mecanismo de obtenção de vantagem ou de lucro, enfim? Porque vamos entender que a mentira, ela nasce do exercício de poder, né? Você poder atacar alguém que detenha um poder maior que o seu, ou para manter o seu poder acima daquele que tenta tirar a sua condição de dominante, né? A mentira, ela tem a intenção de difamar, de caluniar, de atacar. Agora, quem controla e dissemina esses mecanismos? Né? Historicamente ali, onde eles foram usados? Agora, quem emite as opiniões? Né? Essa opinião é uma opinião de massa, é uma opinião de classe, uma opinião teórica, ela é uma opinião de senso comum. Como que é essa questão? E qual é a intenção dessa mentira? É atrair a atenção? É desqualificar um outro discurso? É confundir? Né? Então, a quem interessa todo esse processo? Quem se beneficia da mentira? Tá certo? Vamos pensar. Quem se beneficia da mentira? Você acha que a mídia não se beneficia da mentira? A própria mídia que combate a mentira, de alguma forma, não tem ali, né, com a mentira, uma certa notícia, um certo impacto a ser investigado, né? Uma mentira que foi contada por uma figura pública, ela tem a sua manchete, né? A mídia também, ela ganha um papel importante nos dias atuais, que é a fonte jornalística, né? Os jornalistas, enfim, os profissionais, que é a capacidade de checar as informações falsas. Então eles criaram esse novo filão aí dentro desse contexto, né, de fake news. Tem que checar o fato. O mercado de consumo, né? O mercado também ganha com fake news. Você pode valorizar ou queimar um produto por conta de uma fake news, né? É uma estratégia. Figuras públicas, sejam artistas, políticos, mas principalmente políticos, usam desde sempre da mentira, da manipulação da verdade, do que a gente chama de fake news, né? O termo fake news ganhou muita visibilidade nos últimos anos, né? Você pode colocar aí
das últimas eleições presidenciais americanas para frente, porque começa a se perceber que isso está muito presente nas nossas realidades, tá certo? Esses agentes, essas ferramentas, né, das fake news, são utilizadas por figuras públicas, por agências, por empresas que até mesmo criam fakes, perfis fakes para interagir, para gerar visibilidade de marca, empresas que criam blogs fakes para divulgar, né, informações sobre produtos A ou B, pessoa A ou B, né? Então você tem uma série de situações ali que se utilizam de diversos pontos, né, de diversas estratégias. Escárnio, né, fazer piada, fazer uma ofensa, uma sátira, fazer uma manipulação de alguma imagem, né, alterar aquela imagem, tirar ela do contexto, puxar uma informação que é antiga, né, mas que tem ali um encaixe dentro de alguma situação atual e reutilizar aquela informação de forma manipulada, né? Você pode utilizar uma imagem fora do... Além de alterar a imagem, você pode usar ela fora do contexto. Você pega uma imagem lá de um furacão, né, e fala que é uma outra situação, até num outro país, né? Você pode relativizar essa imagem, né? Isso já é o processo que a gente chama de construção da fake news. É você realmente, com má intenção, né, mal intencionado, manipular a verdade, né? Você já abre mão daquilo que é a liberdade de expressão, você está descaracterizando a realidade com uma mentira, com uma inverdade, né? Você não utiliza do seu direito de se expressar, você distorce o discurso, né? Claro que isso tem uma intenção, né, que é fazer com que o seu discurso, que a sua postura, que a sua verdade prevaleça, né? Aquela questão da disputa de poder, mas é um mecanismo escuso, né? É um mecanismo obscuro você fabricar essas fake news, porque na sociedade que a gente vive, essa sociedade da informação em excesso, essa sociedade da conexão em excesso, de redes em excesso, né, a mentira ela tem um poder de dispersão, de compartilhamento, de difusão, de atingir mais pessoas, de ir mais longe, né, de se internacionalizar, globalizar de uma forma muito mais rápida do que a verdade. A mentira ela tem, curiosamente, essa coisa de mexer com a crença, né, supervalorizada, a minha verdade, né, a validação daquilo que eu acredito que às vezes não é real, mas quer me agradar. Que quem reproduz fake news é mais ou menos nessa, né? Cai nesse discurso aí, nessa percepção de, nossa, minha realidade aqui, ó, de bandeja para eu divulgar, né? Quase como se fosse um desejo de consumo de droga, assim, é uma coisa absurda, porque você se sente realizado, nossa, a minha verdade aqui, ó, eu vou divulgar. Tá conforme o que eu acredito, vou divulgar. Então, ela é pensada para isso. A fake news, ela tem um alvo. As pessoas têm alvos quando elas elas elaboram fake news. Elas querem atingir um grupo, elas querem atingir um objetivo, né, uma marca ali social, tá certo? Então elas têm um poder de compartilhamento muito mais forte do que a própria verdade, por incrível que pareça, tá certo? Agora, vamos lá, vamos seguir. O que acontece com as fake news, né? Vamos voltar ali nesse ponto que eu falei da nossa verdade, como a gente se sente satisfeito, né? Porque as fake news, elas validam uma ideia das falsas verdades, né? Olha só que frase parece redundante, mas é validar a ideia das falsas verdades, né? Quando você tem ali algo que foi projetado intencionalmente para construir, né, uma falsa validação, pode ser até científica, né? Citam pesquisas que não existem ou distorcem resultados de pesquisas que existem, mas fazendo ali aquela manipulação, né? Você tem a ideia de que existem argumentos para justificar as suas crenças ou as suas emoções que às vezes não condizem com a realidade, né? Que te jogariam lá naquela situação de dissonância, né, cognitiva. Agora,
porque, além disso, né, de ter mais visibilidade, porque que também as fake news elas têm muito espaço nas redes sociais hoje. A gente tem alguns pontos ali, né, que eu acredito que são interessantes, mas ao mesmo tempo também são preocupantes da forma e da intensidade que eles são realizados dentro do ambiente virtual. Primeiro, a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento ela pode surgir, ela pode se iniciar, né, um cancelamento na internet pode se iniciar de uma fake news, né? A gente tem casos, não só no Brasil, como no mundo, de notícias falsas que acabaram por tirar a vida de pessoas, né? De pessoa ser linchada, de pessoa ser assassinada, de pessoa ser perseguida na rua, de pessoa ser presa, né? Tem várias consequências aí de notícias falsas. E a cultura do cancelamento ela vai mais ou menos nessa linha quando o cancelamento, o argumento para o cancelamento é fake news, tá certo? Claro que é justo também, eu acredito, você expor situações, né, de abuso, mas que sejam reais, de situações de violência, mas que sejam reais. Agora, quando você se utiliza, soma esses mecanismos, né, o cancelamento, mas a fake news, isso pode ser extremamente prejudicial para a saúde, para a integridade física e mental da pessoa, tá certo? Outra coisa, fake news é um campo fértil demais para cultura, né, para conteúdos de ódio, cultura do ranço, né, o hater, aquela pessoa que simplesmente usa o espaço virtual amplo e o anonimato que ele permite para atacar, para ofender, para denegrir a figura do outro, né? A gente volta àquele princípio básico da mentira, que é o escárnio, a calúnia, né, a difamação. É você atacar a importância do outro, atacar o status do outro, porque isso te incomoda de alguma forma. A fake news também cai como uma luva dentro desse processo aí da cultura do ódio, né? Você cria factoides para chamar um grupo de pessoas que minimamente concordem contigo para o seu lado, para a sua opinião, que é uma opinião falsa, uma opinião manipulada, uma opinião mal intencionada, né, para atacar o seu rival ali, o seu inimigo. E é claro que a fake news cria, para mim, a principal problemática, que é a epidemia da desinformação, né? Você tem ali algo que de fato vai na contramão do exercício de liberdade de expressão que o John Stuart Mill, nos Estados Unidos, não que eu concorde também que o Estado não deve intervir, mas dentro da lógica dele, a sociedade ela tem que se equalizar sozinha. Se você cria fake news para aglutinar, para mobilizar os grupos, né, e para que eles fiquem polarizados, lembrando lá do nosso texto anterior, para que os pensamentos vão cada vez mais para o extremo, né, e não haja esse espaço de diálogo, você vai fragilizar a democracia, você vai tender, na verdade, a um regime onde um pensamento vai se impor sobre o outro, então é um regime autoritário. Então o fake news ele tem um desdobramento muito poderoso, né, no sentido de distorcer mesmo a realidade e pode provocar consequências muito perigosas, tá? Aí então, volto eu a dizer, fake news, ela cria esse senso de verdade falsa, né, dessa falsa validação da verdade. Ela cria um certo engajamento em torno dessa crença, que é uma mentira. Ela vai separar as pessoas, ela vai polarizar as ideias, ela vai estimular todo esse contexto que a gente já vem observando aí nas últimas aulas, que a gente já vem debatendo, com um argumento que é estúpido e nocivo, que é a mentira, né? Mas o ser humano, como eu disse para vocês, sempre se utilizou disso. Qual é o perigo da atualidade? O excesso, né? O excesso de acesso e o excesso de informação. Não que o acesso seja ruim, né? Mas a forma como é acessado, a forma como isso é interpretado, a forma como isso chega para você, né? Nós somos os difusores. Nós somos aqueles que recebem e repassam essas informações, né? Agora,
propagar fake news é liberdade de expressão? Para mim não faz sentido, né? Essa coisa que o pessoal vem discutindo aí, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente no vídeo, sobre a questão da liberdade de expressão e a pele da fake news e tudo mais, esse debate para mim não faz sentido. Faz se for aprofundado, mas da forma como eles colocam ali, é medo de tomar retaliação jurídica, de ter alguma situação jurídica que comprometa, né, a liberdade deles, porque eles se utilizam de fake news, tá certo? Então, existe ali um medo presente. Claro que quando surge a fake news, ela é atacada e ela pode ser retaliada dentro do processo penal, dentro do processo civil. Isso pode dar margem para um autoritarismo. Isso pode dar margem para um enfraquecimento da democracia. Isso pode dar margem para o enfraquecimento da liberdade de expressão se extrapolar, né, a esfera das fake news. Esse é um ponto que, na verdade, dentro dessa PL lá, 26... Qual que é a PL? 2630, que é a PL da fake news. O pessoal anda debatendo aí, né? Será que isso não vai tirar a nossa liberdade de expressão? Se podar demais, né? As redes sociais, como é que vai ser isso aí? Então, eles estão nesse impasse aí, né? Já faz um tempinho que ela está sendo debatida, tá certo? Então, falei aqui, né? Nós somos os difusores das informações, sejam elas verdadeiras ou fake news. Para quem é feita essa informação fake? É repassada por quem? E por quais formas de comunicação? Quem está por trás da divulgação das fake news hoje? Somos nós, é a nossa rede social, é a nossa família, é o grupo de WhatsApp de amigos, é o grupo de WhatsApp da família, é o grupo de WhatsApp do futebol, né? Quando você aciona esse mecanismo de dispersão de informação, você vira um compartilhador, você pode, mesmo sem saber, porque às vezes você não vai checar, ser propagador de fake news, né? Isso é um fenômeno que a internet permite, porque o fluxo de dados, o fluxo de informação hoje é extremamente gigantesco. Então alguma coisa sempre acaba passando, tá certo? Então, vamos contextualizar, né? A gente pegou ali, ó, contextos conceituais da verdade. Verdade universal, verdade relativa. Falamos um pouco sobre a liberdade de expressão, né? O Estado deve interferir ou não, até que ponto. As pessoas devem opinar sempre ou deve ter um limite, né? Um bom senso. A mentira, o que é a mentira? Né? Para que ela serve? E quem são os difusores dessa realidade das fake news? Somos nós nas redes sociais. As redes sociais, elas entram ali como um elemento da modernidade muito importante nesse tema, né? São as redes sociais que vão permitir que essas informações circulem de uma forma violentamente rápida, né? São as redes sociais que vão permitir que as informações circulem, essas falsas verdades, né, essas falsas notícias, circulem num grupo de pessoas que vai acolher essa verdade manipulada para si, para ajustar, para legitimar a sua crença, para mobilizar o seu grupo, né, para criar essa identidade de grupo, tá certo? Então as redes sociais, elas vão permitir essa bolha, né? A gente fala muito da bolha das redes sociais. Então a rede social é uma bolha, literal. Você tem ali o seu grupinho, a não ser que você use a ferramenta de uma forma muito inovadora, no sentido de que você vai... eu faço isso no Twitter um pouco, o exercício de ir ao contrário do que eu penso, né? Eu vejo o outro lado, uso o Twitter para isso. Eu tô jogando o logaritmo dele para aquele lado. Mas vai muito de como você opera a ferramenta, né? E a tendência dessa ferramenta, ela vai buscar afinidades. Ela não vai te jogar no mundo estranho. Ela vai buscar a construção dessa câmara de eco, vai buscar a construção dessa bolha intelectual de afinidades, que às vezes dentro dela pode haver muita disseminação de fake news. Isso não é exclusividade de poucos grupos. Isso é muito ampliado, tanto é que hoje é um problema, né? As fake news são um problema debatido aí em leis e tudo mais, né? Existe hoje uma utilização das fake news para influenciar resultados eleitorais,
né? Tanto que o termo surgiu, né? Ganhou notoriedade, na verdade ele não surgiu, ganhou notoriedade nas eleições de 2016 do Trump contra Hillary, tá certo? Então vamos continuando aí, pessoal. Estava falando sobre as redes sociais após a questão da modernidade, né? E as fake news. Isso automaticamente vai puxar ali a referência do Bauman. Tem dois, na verdade. O Bauman é o mais famosinho, né? Mas você tem também o Stuart Hall. Stuart Hall, junto com o Bauman, vão elaborar ali teorias, né? Compreensões dessa pós-modernidade, dessa realidade onde a informática, a globalização, as redes, os fluxos de informação e tudo mais estão extremamente dinâmicos e densos. Tem muita coisa sendo compartilhada, né? E também no sentido pessoal, emocional, né? Existe muita troca de emoções. Você recebe uma coisa, notícias de calamidades ou notícias de realizações extraordinárias, porque a internet te permite acessar. Né? Então essa pós-modernidade ela cria essa intensidade onde a crença, né? A sua fé naquilo que não fé espiritual necessariamente, mas aquilo que você acredita, né? Aquilo que você aceita para si como verdade, pode ser filtrado dentro desse ambiente, né? Então as redes sociais elas têm um aspecto muito importante nessa pós-modernidade. E o Bauman e o Stuart Hall, eles vão falar sobre essa questão ali da modernidade líquida e da modernidade tardia, que supervalorizam a informação, né? Acabam colocando aí, na verdade, fontes não qualificadas, né? A informação no sentido geral, não é informação refinada. Colocam fontes que às vezes não são qualificadas, opiniões que não são validadas, né, por esse excesso de informação que é produzido, e isso acaba tendo algum destino em grupos, acaba tendo ali alguma aceitação num grupo, tá certo? Essa noção, então, dos filósofos acaba colocando a gente naquilo que te confirma, né, dentro de uma falsa confirmação do seu simulacro de verdade. Nessa interpretação, os fatos objetivos importam menos que as nossas crenças e emoções. O que isso quer dizer? O que eu estou falando aqui? Gente, seguinte, que no mundo onde as fake news são disseminadas ao extremo, você vai dar muito mais importância, por exemplo, à influência. Pega a nossa realidade. Influenciadores, youtubers, tem o mesmo grau de credibilidade, seja quais forem esses youtubers, principalmente os famosos, que um pesquisador, que um jornalista, né? E nos extremos, as redes que disseminam esses fake news, né? Sejam de perfis falsos, sejam de geradores de notícias falsas, todo esse mecanismo que existe por trás das fake news é combatido por uma nova vertente do jornalismo, que é que são as redes de checagem, né? Então você tem, claro que nem todo youtuber, não estou dizendo que todo youtuber e todo influencer mente, é divulgador de fake news, mas existe, claro que existe, né? E infelizmente existe, né? Essa rede internacional, não é só brasileira, né? De divulgação de fake news, né? A profissionalização, a modernização, né, dos fake news, sendo que eles, na verdade, sempre existiram. Agora, claro que, né, vou fazer uma consideração aqui que eu anotei. Claro que eu falei que os youtubers não são todos que mentem, eu acredito que não todos mentem, na verdade, tem trabalhos seríssimos de alguns, né? E também o jornalismo também pode errar. O jornalismo também pode ser divulgador de uma fake news. O jornalismo pode contar uma mentira. Só que ele tem por obrigação ética retratar essa mentira. Ele tem por obrigação ética dizer que ele errou, que ele mentiu, né? Ele pode fazer essa retratação. Geralmente, quem é profissional na divulgação de fake news não se retrata depois. Só se for para benefício próprio, né? Tem casos aí de pessoas que participavam de redes de fake news, saíram e agora utilizam isso como
o benefício para se divulgar, né? Acontece também, tá certo? Agora, vamos lá. Outra coisa, também que eu botei aqui e acabei esquecendo. A ciência também evolui, né? Aquilo que a ciência diz que é verdade hoje pode não ser verdade daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque ela evolui. Então a verdade dentro da ciência também pode ser contestada. A verdade não é absoluta, ela não é permanente. A verdade dentro da sociedade ela evolui, ela é uma construção. Assim como a democracia é uma construção, a verdade é uma construção. Agora, vamos pensar em como vamos poder nos proteger, como podemos nos proteger, né? Deste monstro, desta coisa distópica que vem se tornando o universo das fake news, né? Que a gente está suscetível, tá certo? A gente está vulnerável a isso o tempo todo. A gente se expõe nas redes sociais, a gente se expõe nos grupos de WhatsApp, a gente se expõe nos fóruns de internet. Então a gente está sujeito a absorver isso. Não tem como, tá certo? Agora, como eu disse, geralmente a origem de uma fake news é mal intencionada. Então você consegue encontrar indícios do uso dessa situação, dessa notícia, para difamar alguém. Isso já é um indicador. Pode ser um indicador, né? Mas a fake news também pode ter um desdobramento que a gente também conhece, né? Pode ser negacionista, pode ser anti-vacina, pode ser anti-crescimento global, pode ser anti-globalização, né? Ela pode ser conspiracionista, pode criar teorias mirabolantes, né? Pode ser uma fake news aí de que os ETs habitam a Terra, né? Pensando ali numa teoria que é simples e acredito que seja, quem acredita é taxado de conspiracionista, enfim, né? E também pode ter a pseudociência, né? Você tem situações hoje em alguns países onde a pseudociência vem ganhando espaço na mídia, vem ganhando espaço até na política, e isso acaba prejudicando ali, né, o desenvolvimento social, né? Porque, na verdade, você está lidando com uma mentira. Pseudociência é mentira, tá certo? Claro que é saudável que, como eu disse, né, essas situações existam para ser refutadas, porque afinal a evolução do pensamento vem da síntese, né, da antítese, da tese, desse confrontamento de ideias. Então a evolução ela vem disso, da ciência, da humanidade, da sociedade. Então se você tirar isso, né, você não vai ter como refutar, ele pode ressurgir inclusive mais forte, como aconteceu aí em alguns pensamentos conservadores que estavam meio reprimidos e hoje acabam ganhando espaço nessa crescente aí, né, do radicalismo, que também é balizada pelas fake news. Agora, pessoal, como é que a gente pode, ou quais são os mecanismos que existem para proteger a gente disso, ou para nos protegermos, né, nós mesmos? Na internet, no Brasil, vamos pensar no Brasil, que é o nosso território. No Brasil, desde 2014, existe o Marco Civil da Internet, né, que, de alguma forma, busca responsabilizar usuários e provedores por determinadas situações de calúnia, de divulgação de dados, de hacker, né, que vaza suas fotos, enfim, situações de cybercrime, principalmente de crimes cibernéticos. Isso, de alguma forma, pode envolver fake news, mas não está lá definido de fato, né, algo que especificamente trata de fake news, tá certo? Então, existe lá em 2014 essa lei, ela foi debatida desde 2007, né? Ela foi elaborada em 2007, debatida em 2009 e aprovada em 2014. Então, existiu um longo processo de debate sobre isso, tá certo? A da fake news ainda está em debate no Senado, tá certo? A PL 2630, né? Ela ainda está em debate no Senado. Provavelmente seja criada ali alguma regulamentação nesse sentido para o nosso país. Vai funcionar? Não sei. Tem que testar, né? Esse marco regulatório pode ser positivo, como pode não ser. Se não for, espero que as instituições democráticas consigam entender que não deu certo e, né, desconstruam essa tentativa. Agora, qual é o caminho que eu acho que é mais provável? Responsabilizar ou qualificar as próprias redes, os próprios espaços onde a fake news circula, as próprias plataformas onde ela circula. Por exemplo, o Twitter e o Facebook já têm políticas
contra fake news, já tem políticas contra a divulgação de discurso de ódio, já tem políticas da divulgação de notícias que são falsas, né? Já tem alguns filtros, tem até uma inteligência artificial que consegue filtrar algumas publicações que são constatadamente falsas, tá certo? Mas tem outras plataformas que inclusive se vendem, né? Por exemplo, pega o exemplo do Parler, que é uma rede social nova, que diz que não tem filtro, né? Não tem essas diretrizes. Ela acaba se tornando o vácuo para a disseminação dessas linhas de mentiras, né? O Parler hoje acaba ali pegando esse vácuo. Fala, então no Facebook e no Twitter não tem, vamos ganhar notoriedade nisso aqui. E continua a disseminação, né? E continua a propagação das fake news, tá certo? Não que ele seja usada para isso, mas já que a brecha existe, ela vai ser usada para isso, tá certo? Outra coisa, se existe de fato uma lei que responsabiliza os próprios donos das redes sociais, né? Quem vai estar por trás dessas normativas? Qual é a intenção, né? Vai existir ali um direcionamento, às vezes partidário, às vezes ideológico, por trás dessa rede? Vai existir uma diretriz que pode excluir outras pessoas? Né? Esse também é um ponto ali para a gente se questionar. Até que ponto essa regulamentação ela é saudável, né? Até que ponto ela não pode se tornar uma censura, por exemplo? Até que ponto ela vai apresentar mecanismos de autodefesa para a pessoa que é bloqueada, multada, sei lá, banida da rede, né? Qual é o argumento que ela pode usar depois para se defender? Olha, beleza, eu fui denunciado por um usuário ou foi detectado aqui uma fake news, mas espera aí, como é que eu me defendo? Né? Isso também é um direito, você tem que ter, né? Isso é o direito básico, é o direito da resposta, o direito da defesa. Então, dentro do aplicativo tem que existir isso, não é simplesmente ele chegar lá e falar, não, tá bloqueado. Tá, mas espera aí, eu quero me defender, quero argumentar. Né? Senão você está sendo autoritário, você está sendo fragmentado no sentido de excluir uma parcela daquele pensamento que reverbera ali na rede. Né? Se for fake news de fato, beleza, está bloqueado, não conseguiu provar, infelizmente, beijinho no ombro. Né? Mas se você tiver esse mecanismo de defesa, ele vai ser utilizado de alguma forma, certo? Não pode simplesmente barrar sem deixar a pessoa se defender, tá bom? Por quê? Porque isso vai contra a lógica da democracia, que é o sistema que a gente vive, o sistema político que hoje faz sentido na sociedade, né? Mesmo que a nossa sociedade reproduza uma democracia meio capenga às vezes, tá certo? E outra, né? Se a gente for pensar que as fake news às vezes transitam ali pelo discurso de ódio, pela cultura do cancelamento, existem leis específicas para injúria, existem leis específicas para racismo, existem leis que vão tratar de assuntos que podem ser cometidos, né, de transgressões que podem ser cometidas nas redes sociais, mas que se enquadram em situações que a lei já consegue enquadrar, tá certo? Bom, para finalizar, eu coloquei aqui algumas frases, né? A democracia é um sistema político, frágil e orgânico, que se constrói dentro da sociedade. A verdade é um diálogo, uma construção orgânica dos fatos vividos pela sociedade. Percebam que tanto a democracia quanto a verdade são fatores orgânicos da sociedade, né? A mentira basicamente é um câncer. A mentira ela sempre foi usada como uma artimanha. Então ela vai estar presente, mas como podemos combatê-la? E outra, né? Na verdade, a gente também tem que pensar qual é a consequência da propagação dessa mentira, da forma como é hoje, né? Independente dos mecanismos filtrarem ou não, deles existirem ou não, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Por quê? É necessário se ter, enquanto indivíduo, a capacidade de questionar. Um ceticismo
metodológico, um ceticismo de observação das coisas. Não aceitar tudo pronto, não aceita tudo em caixinhas, não aceita tudo que já venha enfeitadinho com um lacinho, né? Porque esse é o exercício do senso crítico, né? Esse é o ponto principal, acredito eu, isso é uma opinião minha, mas acredito que outros pensadores também vão nessa linha, que a principal capacidade do ser humano é o senso crítico. Hoje, né, enquanto ser que já desenvolveu técnicas e tecnologias, a gente precisa criticar, questionar a realidade, né, para melhorá-la, para aperfeiçoá-la, tá certo? E é preciso, portanto, observar as contradições. É necessário e urgente observar que a realidade é contraditória. As opiniões são contraditórias. As pessoas discordam. Mas isso não quer dizer que elas não possam construir coisas de maneira conjunta. Fechou? Pessoal, então, para a próxima aula, né? Não me lembro o dia agora. A ideia é a gente fazer uma live, tá certo? Do tema 4. Vocês vão assistir os vídeos que eu passei para vocês lá. Tem uma sequência de vídeos bem legalzinha. Tá mais curta agora essa seleção do que a anterior. A ideia, então, é a gente refletir sobre duas coisas. O impacto que tem as fake news na sociedade, né? E como podemos combatê-las. O impacto que elas têm na sociedade e como podemos combatê-las, tá certo? Então fica aí esses dois pontos para vocês refletirem durante a semana. Na semana que vem a gente volta e realiza a nossa aula ao vivo para debater, eu com vocês, vocês comigo. Quero chamar um professor para participar, não sei se eu vou conseguir chamar a professora Paty, tenho que ver a questão dos horários, mas a ideia é participar mais um professor junto comigo. Então é isso, pessoal, fiquem bem, beijo, beijo, forte abraço e tchau, tchau.